desde a minha formação e desde que eu comecei a buscar essas patologias oftalmológicas infantis, a gente percebe que o exame precoce, o teste do olhinho, por exemplo, foi estabelecido na Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que foi fundada, que eu participei da fundação em 1989. Como principal objetivo dessa sociedade é alertar a necessidade do exame precoce, a necessidade de detecção se existe alguma assimetria na percepção de cada olho. Essa assimetria na percepção de cada olho, como nós já conversamos, pode trazer problemas de percepção, de sensibilidade. Isso levando a uma estatística muito trágica, que é o seguinte: as pessoas que estão hoje com visão, estado de cegueira, muito pouco dessas pessoas nasceram com um problema que determinou essa condição. Normalmente, o que acontece são problemas que vão aparecendo, vão somando. Por exemplo, a criança tem uma ambliopia no começo, um olhinho mais fraco que o outro, sem detecção, sem sintoma, sem nada. Ninguém percebe nada. Um olhinho amblíope fica um olho muito prejudicado, uma visãozinha péssima. Um outro olho muito bom e um dia ele sofre um acidente, ele sofre uma doença ou sofre um problema no olho bom. Pronto, essa pessoa está numa condição de cegueira só porque nós não detectamos aquela ambliopia logo que a criança nasceu. Então, essa é a necessidade do exame precoce e um exame detalhado. O teste do olhinho foi um grande avanço na oftalmologia brasileira. Foi estabelecida a partir de uma necessidade de colocar isso em lei, como o teste do pezinho, temos o teste do olhinho, por exemplo. Só que o teste do olhinho, ele tem uma dificuldade técnica para se conseguir o detalhe muito grande. Então, o teste do olhinho clássico é um teste do olhinho onde você ilumina os olhos e percebe se existe uma catarata já avançada. Você vê se o olhinho está maior que o outro. Você vê se o olhinho tem uma catarata ou um glaucoma, já com o olhinho no tamanho maior. Então, essa diferença entre um olho e outro chama atenção no teste do olhinho. Agora, e os outros pequenos problemas? E as ambliopias? E os probleminhas da assimetria entre um olho e outro? Necessita de um exame profundo, que faz parte do exame de fundo de olho, um exame de esquiascopia ou retinoscopia, um exame onde você tenha a diferença de grau entre um olho e outro. Você tem que saber se o olhinho tem um astigmatismo maior que o outro ou se os dois são iguais. Então, o teste do olhinho, ele é fundamental, é necessário e é obrigatório praticamente. Quase todos os oftalmologistas e todos os pediatras encaminham as crianças para fazer o teste do olhinho. Agora, ele não é suficiente para detectar essas alterações, essas assimetrias entre um olho e outro. Então, é fundamental, é necessário. Toda criança precisa saber qual que é a sua condição óptica, mesmo que não apresente nenhum sintoma. Por quê? Porque um olhinho fraco e um olhinho bom, a pessoa é capaz de fazer tudo na vida. Ninguém nunca vai perceber, a não ser que tampe o olhinho. Então, uma das coisas importantes para se fazer em casa é você, na hora que a criança está fixando em algum local, fixando a televisão, qualquer coisa, você tampa um olhinho. Depois, deixa passar um pouquinho, tampa o outro olhinho e veja se aceita continuar olhando com o mesmo interesse. Agora, se você repete isso, tampa um olhinho, a criança sai, deixa de olhar o que estava olhando. Você repete de novo. Aí você vê que é o mesmo olho sempre. Quando você tampa um, ela não liga. Quando você tampa o outro, ela procura querer ver. Você já tem aí uma resposta funcional. Se você perceber isso, você tem uma urgência dentro de casa. Não é muito diferente de uma fratura. Por quê? Porque aquilo vai trazer uma consequência imensa na vida do seu filho. E você precisa de correr para fazer um teste, um exame profundo sobre a condição óptica dos olhos dos seus filhos.